A paz de Yahshua Machia seja com todos, amados irmãos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Nós damos aqui continuidade na parte 3, que nós estamos refutando, né, da nossa série Destruindo, Derrubando os postes e os lugares elevados. E nós estamos refutando aqui a doutrina das trevas exteriores. Isso tem que ser refutado, irmãos, porque o Evangelho de Lucas, ele anda sozinho. Ele não precisa do Evangelho de Mateus para poder dar embasamento de uma doutrina. Nós já vimos aqui que o Evangelho de Mateus, ele é anátema. Ele remete ali ao antimachia, é um outro machia, um outro espírito, né? E também o de Marcos, é um outro espírito que está fluindo ali. Então, eles estão ali trazendo confusão para o entendimento. Isso já fomos alertados ali por Shaul e Paulo, né? Que isso aconteceria. E agora, no final dos tempos, Filadélfia se levanta exatamente para refutar toda a mentira de Babilônia. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes, ele só derribou os altares baixos. Agora, Filadélfia, ela vem para derrubar também os altos, conforme o rei Josias derrubou os altares altos e os baixos. Assim, o rei Asa só conseguiu derribar aqueles altares baixos, né? Então, Filadélfia vem para restaurar e trazer o entendimento completo. Assim seja. Nós vamos fazer o invocar e logo em seguida vamos estar orando. Assim seja. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja. Pai, mais uma vez aqui estamos como os teus servos, ministros da tua palavra. Que a nossa palavra que vem de ti alcance o coração dos irmãos, que estejam como uma terra fértil, preparada para receber a boa semente, a semente da verdade. Alcance cada um dos irmãos espalhados aos 4 cantos dessa terra, porque sabemos que tudo, Pai, está feito, está sendo concluído, está sendo determinado conforme o teu querer e a tua vontade em nosso meio. Então, neste momento, mais uma vez, somos gratos a ti, porque tem nos dado entendimento, o espírito de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, o espírito de conselho, de fortaleza, de temor, o espírito de Ial está repartido em Filadélfia, entre os irmãos. E nós queremos, ó Pai, desde então, te pedir que direcione cada um dos irmãos aonde eles estiverem, para receber essa mensagem e para ouvir e entenderem através do teu Espírito. Assim seja. Assim seja. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja. Por Ial E por Yahshua, por Ial e por Yahshua, por Ial e por Yahshua, assim seja. Amados irmãos, como você pode estar percebendo, esse estudo é um estudo bem difícil. Por isso eu peço que os irmãos estejam assistindo várias vezes e pegando a palavra e fazendo o confrontar, tá certo? Eu quero que você também confronte as palavras que nós estamos fazendo com a palavra de Ial nas Escrituras. Sim. Entendeu? Por quê? Porque você vai ter esclarecimento. Essa palavra é uma palavra de libertação, irmão. Isso aqui nós estamos derribando postes ídolos antigos. Nós estamos derribando postes ídolos antigos do fermento ali de Babilônia. Isso é necessário cair por terra e ser queimado.
No nome assim de Yahshua, assim seja. Amados, na parte 2 nós falamos aqui de Lucas 12, 54 até 59. Nós falamos ali a respeito desse que está sendo conduzido para um julgamento. E ali ele fala, olha, se você tem alguma coisa com o teu irmão, faz as pazes com ele, tenta fazer ele chegar no acordo, para que você não seja conduzido a esse tribunal e ali você não venha a ficar em prejuízo, porque você vai ser preso e ali não vai sair da prisão até ter pago até o último centavo. E isso aqui muitas vezes é interpretado como sendo trevas exteriores. Aqui não tem absolutamente nada a ver com trevas exteriores. Nós estamos trazendo entendimento aqui para os irmãos. Aqui está se referindo ao tribunal do Mashiach. Nós já vimos ali em 2 Coríntios, né? Em 2 Coríntios, vamos relembrar a passagem. Para lembrar os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal do Mashiach, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Veja bem, aqui está falando receber uma condição, se tornar vencedor ou perdedor da era. Por isso que é o vencedor que fez o bem mediante o corpo. Sim. E o outro fez o mal mediante o corpo. Mas são salvos, ambos são salvos. Por quê? Porque a salvação é mediante a graça, né? É através do sacrifício do Mashiach. Isso não vem de vós, isso é dom de Yahweh. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que está sendo avaliado aqui é se vão participar do reino ou não. Se vão participar do reino ou não. O vencedor vai participar do reino, mas o perdedor não vai participar do reino. E é aí que está a grande questão. Se ele não vai participar do reino, ele vai ser lançado em trevas exteriores? Nós vamos ver que não. Ele não é lançado em trevas exteriores. Ele não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar. Ele vai ter que aguardar. Ele vai ter que aguardar o quê? Ele vai ter que aguardar o final do reino milenar, para que ele possa ressuscitar. Com isso, ele é o quê? Ele é deixado, digamos, como uma punição, sem participar do reino. Ele não vai ser lançado em inferno, nada disso. Nada disso, irmão. Simplesmente ele é deixado de lado, ele não vai participar do reino. Compreende? Nós vamos ver isso aqui na palavra. Então nós vamos abrir aqui, irmãos. Eu quero, irmão Marco Beto, ler para nós Lucas 12, 36. Vamos abrir Lucas 12, 36. Lucas 12, irmãos, versículo 36. Diz assim, ó. Vou pegar do 35, irmãos. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhante a homens que esperam o seu mestre voltar das núpcias, a fim de lhes abrir logo que ele vier a bater. Presta atenção, irmãos. Vou interromper aqui o irmão Beethoven um minutinho. Por quê? Porque aqui tem um detalhe no versículo 36. Ele fala assim, ó. Sede semelhante a homens que esperam o seu mestre voltar das núpcias. Está vendo a dica? Núpcias. Ele está falando assim, voltar das núpcias. Ou seja, eles não foram arrebatados, eles estão aqui na terra, ou então eles estão na condição de aqueles que dormem. Exato. Então, aqueles que nós vimos que vai participar do arrebatamento das primícias, né, que é Filadélfia e Sardes vestes limpas, junto com a superior ressurreição de Esmirna, estes participam das primícias. Os demais, todos os demais, eles ficam aguardando o final da tribulação para que eles possam participar do tribunal do Mashiach. Lembra disso? Todos compareceremos ao tribunal do Mashiach? Isso. Aqui está falando assim, depois, né, desse tribunal agora,
E agora ele está voltando agora. Ele está voltando. As núpcias. Está voltando das núpcias. Agora ele está voltando agora para tomar posse do reino da terra. Tá certo? Aí ele está falando, esses que ficaram na terra, que ficaram aqui, que são servos de Yahvé, preste muita atenção para a vinda dele. Aí continua, irmão. Aí versículo 37, que diz: Felizes os servos que o mestre, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porás à mesa, e passando de um a outro, os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão, e assim, se assim o encontrar. Compreendei isto: se o dono, no caso, se o pai de família, soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Continuando? Pode continuar. Aí diz assim: Então Pedro disse: Mestre, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O mestre respondeu: Qual é então o administrador fiel e prudente que o mestre constituirá sobre o seu pessoal para dar um tempo oportuno à ração de trigo? Feliz aquele servo que o mestre, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu mestre tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, e comer, a beber, e assim embriagar, o mestre daquele servo virá em dia imprevisto, e em hora ignorada, e ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Percebe aqui, irmãos? Aqui está falando assim, aquele servo que foi encontrado infiel porque começou a espancar, se embriagar e se desviar do propósito, no segundo arrebatamento, aqui está falando do segundo arrebatamento, ele fala assim, ele vai colocar esse servo e vai impor ele a sorte dos infiéis. Não está falando sorte com os infiéis, está falando sorte dos infiéis. Qual que é a sorte dos infiéis? É não participar do reino. Essa é a sorte dos infiéis. Está falando aqui do servo infiel. Exato. Não está falando aqui do incrédulo, daquele que não aceitou Yahvé. Não está falando nada disso. Exato. Ele está falando aqui a sorte do infiel. Aqui o infiel, o crente infiel, é não participar do quê? Não participar do reino milenar com o seu Mashiach. Exato. Agora nós vamos voltar lá, irmão. Lá no Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Vi então tronos, e o que neles se assentaram foi dado o poder de julgar. Vi também a alma daqueles que foram decapitados, por causa do testemunho de Yahvé e da palavra de Yahvé, e dos que não tinham adorado a besta, nem a imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou a mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida até o término dos 1000 anos. Isso. Esta é a primeira ressurreição. Olha só, essa é a primeira ressurreição, porque o Dismina a gente já viu que é a superior, não é contada. Exato. Ela é a superior. Agora essa aqui é a primeira ressurreição. Aqui ele está falando aqui que esses que foram mortos, entendeu? E eles foram mortos numa condição o quê? De vencedor. E esses que foram mortos na condição de vencedor, por quê? Porque eles morreram, porque eles mantiveram o testemunho em Yahvé. Eles não receberam a marca, foram perseguidos, foram torturados, entendeu? Eles não adoraram a besta, não receberam marca. Com isso foram mortos. Aí eles entram em qual condição? Na condição de vencedor da era. Exato. E como vencedor da era, eles vão ser o quê? Eles vão ser ressuscitados. Exato. Eles vão ser ressuscitados e eles vão reinar com Mashiach 1000 anos. Aí fala assim, e os outros mortos? Aqui ele não está falando de
de infiel, não, irmãos. Ele está falando de crente. Ele está falando de crente. E os outros? Os outros que entraram na condição de perdedores da era. Esses vão ser tolhidos do direito de participar do reino. Com isso, eles vão ficar adormecidos. Eles não vão ser lançados no inferno, não. Eles vão ficar na condição de adormecidos. Por quê? Porque eles não foram servos fiéis. Com isso, eles foram considerados perdedores da era. E aí o que acontece com eles? Aí eles vão ter que aguardar terminar os 1000 anos. Viu aqui? Está falando Exato. assim, ó, esses vencedores aqui, eles não receberam marca, fizeram isso tudo direitinho. E eles voltaram à vida, ressuscitaram e vão reinar com Mashiach. E os demais mortos? E os demais mortos? Como é que aconteceu? Os demais mortos foram julgados no tribunal do Mashiach e por algum motivo qualificados ou desqualificados, como nós lemos ali em 2 Coríntios. Vai receber cada um seu prêmio, ou prêmio de honra ou de desonra. E qual que é o prêmio de desonra? Não participar do milênio. Aí sabe para onde que eles vão? Eles vão ficar aguardando terminar. Aí nós vamos lá continuar em Apocalipse, agora vamos no Apocalipse 20:11 até o 15. Que está escrito assim, irmãos. Versículo 11. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu, a terra fugiram da sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado, conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achar inscrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Viu aqui? Aqui tem uma diferença, a morte e o Hades. Exato. Entendeu? A morte e o Hades. A morte e o Hades. O Hades é o inferno. O Hades é o inferno. E a morte? Foi entregue o que estava no Hades, o inferno, para ser julgado. E foi entregue os que estavam na morte. Entende? Então, esses que estavam na morte são esses crentes. São esses crentes que foram achados perdedores da era. Exatamente. Então, por isso que fala. E foi aberto também um livro. Qual livro? O livro da vida. Exato. Esse livro da vida é o quê? É esses que estavam na morte. Esses que estavam na morte, eles não estavam no inferno. Vocês compreendem? Eles estavam aguardando terminar o quê? O milênio. Por quê? Porque eles foram considerados perdedores, foram tolhidos do direito de participar do reino. Mas eles foram para o inferno? Não! Aqui está fazendo duas distinções, o Hades e a morte. O Hades é uma coisa, o inferno. E a morte é outra coisa. Então não se misturou, o crente com o perdedor, como se diz, com aquele do inferno, não? Está entendendo? Não misturou, ficou separado. Os que estão na morte estão dormindo. E ali é a prisão. A prisão ficou na morte até terminar o milênio. Essa é a prisão que está se referindo lá em Lucas 12. Está entendendo? Não vai sair da prisão até ter pago o teu último centavo. Exato. Compreende? Então, ali deu, olha só, a Bíblia Al-Shalom, ela trouxe isso distinto. A morte deu os seus mortos e o Hades deu os seus mortos. O Hades é o inferno. A morte é aonde o crente não vencedor, perdedor, ficou aguardando, dormindo até o julgamento do trono branco no final do milênio. Aí lá
abre-se o livro da vida e aqueles que estão escritos, porque a salvação não é por obras. Exato. A salvação é por meio do sangue do Cordeiro, pela fé. Aí o nome está escrito lá. Então fala, agora reviva, ressuscita, porque já se passou o milênio. Essa foi a tua punição, não ter participado do reino milenar, digamos, daquilo que era o doce da festa. Exato. Aquilo que era exatamente o bolo da festa. Compreende então, irmãos? Por isso que fala, o restante dos mortos não reviveram, até que se completou os 1000 anos. Que mortos? Está falando dos crentes, os crentes perdedores, porque só ressuscitaram naquela primeira ressurreição os crentes vencedores. Os crentes perdedores tiveram que esperar todo o milênio para no final, no julgamento do trono branco, aí sim eles poderem reviver e agora voltar a usufruir dos benefícios da salvação. Compreende, irmãos? Tremendo. Então, essa parte ficou um pouco mais curta, mas eu quero que você entenda e ouça mais de uma vez. Por quê? Porque quando nós vimos que a mulher colocou fermento em 3 medidas de farinha e levedor, a gente já viu que são o quê? Os 3 evangelhos anátemas, o de Mateus, de Marcos e João. O restante da Bíblia foi preservado. O que foi feito foi colocar acréscimos. É colocar nome blasfemo no lugar do nome sublime. O entendimento de um escriba, de um teólogo ali, colocou, está entre parênteses. Está entre parênteses, que ali é um entendimento, é uma parte que você consegue, pesquisando várias Bíblias, encontrar o que é um acréscimo, entendeu? Que foi uma colocação de um teólogo, retirou aquilo, manteve-se a estrutura original, manteve-se o sentido original, manteve o entendimento original. Exatamente. Disso que nós vimos que não aconteceu nos evangelhos anátemas. Foi totalmente corrompido, se tornou impróprio para o consumo. Exatamente. Então, irmãos, esse entendimento de trevas exteriores, eu espero que os irmãos tiveram entendimento qual é a tristeza desses crentes não vencedores. É não usufruir do reino milenar. Ficam no inferno? De maneira alguma. Ficam dormindo na morte. Exato. Dormindo na morte. Essa é a prisão. Essa é a prisão que está sendo referida ali em Lucas 12. E tá certo que não vai sair de lá sem pagar o último centavo. Quer dizer, o último tempo. Vai até o final do milênio para ali poder ser ressuscitado. E olha um detalhe que o pai trouxe na minha mente, que agora, ele me deu na mente que agora, quando o apóstolo Paulo, Shaul, ele está ali falando do partir do pão, ele fala assim, vós comeis o pão sem discernir o corpo do Mashiach. Por isso, há muito no meio de vós doentes, enfermos e uns que já dormem. O que quer dizer mostrando isso? Que esse não vai participar do reino milenar. Muito porque bem. Está dormindo. O apóstolo Paulo ele lembrou disso. E aqui agora uma entrada a mais para mostrar para os irmãos que não fazem o partir do pão, que desconsideram esse ponto. Agora a gente vê nitidamente, participam dormindo, não participam do reino milenar, não são arrebatados e nem participam do reino milenar. Compreende então, irmão, o link aqui que o irmão acabou de trazer? Esses que não participam do partir do pão e do cálice, esses vão ficar dormindo, esperando o final do reino milenar. Tremendo. Compreende? É tremendo isso, tremendo esse complemento aqui do entendimento. E por isso que nós falamos, irmãos, olha, irmãos, não deixa nada te aprisionar na mentira, entendeu? Porque o mensageiro de Sá já trouxe que o evangelho de Lucas era escritura. Mas por que ele não abandonou? Por que ele não abandonou então os outros? Ainda continua citando. Sabe por quê?
por causa dessa doutrina das trevas exteriores que ele defende. Ele defende e ele só consegue defender essa doutrina quando ele mantém o evangelho de Mateus. Se ele eliminar o evangelho de Mateus, que é anátema, ele não consegue ter sustentabilidade no de Lucas. Compreende como Satanás é sujo? Exato. Ele aprisiona as pessoas nas sutilezas, entende? Mas o Pai agora levantou Filadélfia para no final dos tempos abrir todos os cadeados, abrir todo o entendimento da palavra, para que ninguém mais seja escravo do diabo, entendeu? Esteja na liberdade do Mashiach, o nosso amado Pai eterno, Pai dos 144 mil. Esse é um estudo que nós vamos trazer em breve e detalhadamente, tá certo, irmãos? E assim seja. E um outro detalhe, só para a gente concluir, irmãos, quando nós voltamos agora em Lucas, para a gente colocar um outro ponto, em Lucas 12, no versículo 45, versículo 44, a gente está vendo que é depois que voltou das núpcias, né? Essa referência. Então, 12:44 diz assim: verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração, o meu mestre tarda a vir. Toma cuidado, irmãos. O noivo tardou. Cuidado, irmãos. Cuidado. E continua dizendo, e começar a espancar servos e servas, comer e beber e se embriagar, porque continua nos evangelhos fermentados, continua se embriagando. E é interessante, irmão, nesse ponto, você vê que ele agredir, né? Eles estão agredindo os outros servos, né? Servos e servos. Vê que ele fala assim, olha, ele fala, tá tardando, e começar a agredir os outros servos. Essa é uma situação que nós estamos passando. Nós estamos sendo literalmente agredidos. Exato. E agredidos todo o tempo. E ainda fala, e continuar se embriagando. Exato. Com vinho fermentado de Babilônia, compreende? Exato. E mostrando que esse tardado noivo não tem referência com arrebatamento, e sim depois das núpcias. Ok, irmãos? Então isso aqui não é link para falar lá aqui da parábola das 10 virgens. Nada disso, isso irmão. Aí é Mateus. Tem nada disso. Isso é Mateus. Isso aqui é para mostrar para os irmãos que o tardar do noivo mostra claramente que é depois das núpcias. Isso aqui, meus irmãos, é depois. Depois do primeiro arrebatamento. Ou seja, porque ali o mestre está voltando das núpcias. E ali que fica na condição que parece que está tardando. Percebe? Não é para agora? É muito tremendo a palavra do Pai, né? Nós agradecemos o Pai por nos trazer as verdades, não nos deixar aprisionados no laço do passarinheiro, né? Nos colocando em liberdade novamente, né? E por isso nós vamos agradecer agora a Ele e vamos também fazer o nosso grito de guerra. Que grito de guerra é esse? É o grito de Gideão, quando estava entrando ali para expulsar os inimigos, entendeu? Expulsar. Essa aí vai ser o cumprimento ali de Apocalipse 12, quando nós vamos estar subindo e vamos repreender todos aqueles inimigos que estão na nossa terra. Exato. Entendeu? Então, e detalhe, nós não estamos indo para casar, nós estamos indo para uma guerra. Inicialmente, nós vamos para guerrear. O casamento é posterior, né? Posterior. Primeiro estamos indo para tomar posse, expulsar os inimigos, né? Conforme Apocalipse 12. Depois, mais para frente, nós vamos celebrar as bodas, né? Tremendo. E assim seja. Assim seja. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja. Por Yah e por Yahusha, por Yah e por Yahusha.
Purial e Purialcha, assim seja. Assim seja, amados irmãos. Assim seja, meus irmãos. Te espero no próximo estudo. Assim seja. Até logo, irmãos. Até o próximo. Até lá.